Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje o tema que a gente vai falar é sobre o algoritmo e você vai entender de uma vez por todas que o algoritmo não é o seu inimigo e ele não tem culpa nenhuma da não entrega dos seus conteúdos. E quando você perceber isso, você vai perceber que tudo vai mudar a respeito da sua criação de conteúdo. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é o algoritmo. A gente não vai falar em questões técnicas avançadas, mas basicamente filosófica ali. Basicamente, ele não é uma entidade que vai te perseguir, ele não tem escolhas preferenciais por tal pessoa ou não, sabe? Ele não tem especificamente uma agenda contra você. Ele basicamente é um sistema com um objetivo claro. Ele responde a incentivos, ele responde a dados, então ele vai captando dados ali dentro da plataforma e ele é completamente lógico e na maioria das vezes ele é previsível. Por mais que o algoritmo possa ser uma caixinha preta que nem mesmo as pessoas que criaram conseguem entender todas as variáveis que estão sendo medidas, as relações de correspondência perfeita entre elas, mas de certa forma ele é previsível, porque você pode entender quais são os incentivos dele naquele momento e aí faz com que você consiga ter uma certa previsibilidade daquilo que você pode fazer para controlar um pouco mais ele ou fazer ele trabalhar ao seu favor. A ideia é que o algoritmo é um sistema com objetivos muito claros. Tá, mas qual que é o objetivo desse algoritmo? Ele vai depender especificamente da plataforma que ele está trabalhando e também dos incentivos que a plataforma quer para ele. A gente está falando aqui um pouco mais de rede social. Então, quais são os incentivos principais de uma rede social? Fazer com que você passe mais tempo dentro da plataforma. Então, o objetivo principal do algoritmo é manter o usuário a maior parte do tempo que ele tem disponível no celular dentro da plataforma. Porque quanto mais tempo o usuário passa dentro daquela plataforma, ele mais a rede social ela consegue mostrar anúncios para aquele usuário. E o que acontece quando ele mostra o anúncio para aquele usuário? A plataforma acaba ganhando dinheiro porque as pessoas estão pagando para mostrar os anúncios. Se você tivesse uma plataforma que tem pouco tempo disponibilizado de pessoas online, tem menos anúncios. Se tem pouca gente engajando naquela plataforma, tem menos anúncios e, consequentemente, tem menos gente comprando, tem menos gente anunciando. É basicamente isso. Então, esse algoritmo ele basicamente existe para entender quais são esses gatilhos que fazem as pessoas ficar presas e entregar mais desses tipos de conteúdo para as pessoas. Obviamente que existem vários tipos de pessoas dentro desse algoritmo, nem todas as pessoas são iguais. Então ele precisa entender um pouco mais do comportamento de clusters, né? A gente vai chamar de cluster de grandes grupos de pessoas. Então esse grupo de pessoas ele reage mais a esse tipo de conteúdo. Esse grupo de pessoas ele reage mais a esse tipo de conteúdo. E quando isso vai acontecendo, aqueles grupos vão sendo identificados pelo aquele algoritmo e vão sendo também mostrados os conteúdos que vão fazer com que ele fique mais tempo ali dentro. E é basicamente isso. Se eu for parar a pensar, isso é basicamente o princípio universal das coisas. Como todo ser humano, bactéria, animal, todo mundo é movido por incentivo. Então, não é questão de uma maldade, não é uma intenção quando o seu conteúdo não engaja. Pode ser que às vezes ele vai errar um pouco aquele cluster ali. Ah, ele mandou o seu conteúdo que você achava que ia funcionar super bem, mas ele começou mostrando um cluster errado. Pode ter vários motivos para isso acontecer. Pode ser que você tenha atraído pessoas que são fora do seu grupo inicialmente, e aí ele entendeu, as pessoas estão seguindo, sabe, o Mário são pessoas que gostam desse conteúdo. De repente eu mostro um outro conteúdo. E aí quando eu crio um outro conteúdo completamente diferente daquele tipo, quando ele começa a mostrar para as últimas pessoas que me seguiram, ele mostra um conteúdo que não tem nada a ver com elas. O que acontece? Elas não engajam, e quando não engajam, ele pensa, esse conteúdo aqui é ruim, ele não funciona. Então, basicamente, você treinou mal o entendimento do algoritmo, tanto sobre você quanto seu conteúdo. Então é basicamente uma lógica de sobrevivência e de crescimento, porque é isso que ele quer. Ele quer que as pessoas fiquem mais tempo, ele quer que a plataforma se torne cada vez mais um mundo daquelas pessoas. E se no final o seu conteúdo, a forma como você interage na plataforma, ajuda esses objetivos da plataforma, ajuda esse objetivo do algoritmo, ele vai acabar entregando muito mais o seu conteúdo e por aí vai. Agora que a gente já entendeu que o algoritmo ele é influenciado pelos objetivos que ele quer alcançar e, além disso, ele tem alguns incentivos que a gente pode trabalhar para que ele atinja mais esse objetivo, qual de fato são as métricas que a gente pode mudar ao longo do tempo, que a gente pode tentar trabalhar nos nossos conteúdos para que a gente atinja um alcance um pouco maior. Isso vai depender muito do momento que a própria rede social vive. O que funcionava lá no passado não necessariamente funciona hoje. Só para a gente tentar entender um pouco mais. O objetivo principal é fazer com que as pessoas fiquem mais tempo na plataforma.
Então, é o tempo médio lá de visualização de vídeo ou tempo na plataforma. Esse é o principal objetivo. Então, se a gente está fazendo com que as pessoas fiquem mais tempo, beleza. Um like faz a pessoa ficar mais tempo dentro do vídeo? Provavelmente não. É um clique muito passivo, quase não muda nada e tudo mais. Uma conversa, se a pessoa fizer um comentário, uma ação relevante? Geralmente é. Por quê? Porque isso vai gerar uma conversa maior. Então, se ele faz um comentário relevante, se alguém faz um comentário relevante, outra pessoa responde esse comentário, isso vai gerando, você sabe, quando chega uma pessoa, uma terceira pessoa, começa a olhar os comentários, e aí começa a gastar mais tempo dentro daquele vídeo, começa a responder mais outras coisas, isso vai fazendo com que a pessoa passe mais tempo dentro daquele vídeo. Outra coisa que é muito relevante para hoje é o compartilhamento. Por que o compartilhamento? Hoje você entende um vídeo, você vê um vídeo quando você gosta dele, ou que você acha que ele se parece, ou, sabe, ou tem alguma graça que você quer compartilhar com alguém e tudo mais, ou que você acha que ele faz sentido para você ou para um determinado tipo de pessoa, você vai e compartilha esse vídeo com outra pessoa. E a pessoa vai lá, assiste esse vídeo e volta para rir, para divertir, para te mandar outros vídeos. Então, quando você compartilha com alguém, é uma métrica hoje muito, muito relevante. Por quê? Porque ela está gerando conversa, ela está gerando mais tempo dentro da plataforma. Então, como a gente está falando de rede social, uma rede social ela precisa ser social. E quando a gente fala social, é a interação entre pessoas. E interação entre pessoas passa também pelas conversas. Então, as métricas hoje que estão gerando mais tempo dentro da plataforma, como compartilhamento e respostas e comentários relevantes, não adianta só botar foguinho, isso não tem mais relevância nenhuma. Inclusive, o algoritmo ele pode ser preparado para excluir esses tipos de comentários e tudo mais. Excluir não, né? Não olhar para isso como se fosse um incentivo positivo. Então, é interessante você olhar isso. Ah, e salvamento? Cara, depende muito. Tem momentos que o salvamento faz mais sentido, tem momentos que o salvamento faz menos sentido. Mas se eu pudesse apostar hoje na plataforma, compartilhamento e comentários relevantes, né? Comentários qualificados, acho que são os mais relevantes para isso. Mas o que nunca vai mudar é o tempo dentro da plataforma. Então, quais são as alavancas que está propiciando para que as pessoas fiquem mais tempo dentro da plataforma? É isso que vai mudar. Ah, se é vídeo, ou carrossel, ou se é foto, isso já mudou. Tinha época que era só vídeo, depois começou a ser mais carrossel, tinha época que era só fotos, e aí a própria plataforma, o próprio algoritmo vai entendendo aquilo que está entregando mais. Se de repente todo mundo começa a entregar vídeo, todo mundo começa a fazer vídeo, fica super saturado, aquela pessoa que faz um carrossel vira uma certa novidade, as pessoas começam a engajar mais e ali acaba sendo um incentivo maior a mostrar aquela foto, aquela postagem. Se a gente já entende então o algoritmo, você já consegue entender um pouco do porquê que o seu conteúdo vai acabar não performando. Primeiro, porque ele não está gerando tempo de retenção na tela. Basicamente isso. A pessoa pega, vê os 3, 4 primeiros segundos e sai. Então, basicamente, você não tem nem retenção, nem o início do seu vídeo é bom o suficiente para prender a pessoa. Pode ser que às vezes o problema pode estar no início do vídeo, porque o início não foi cativante o suficiente para manter a pessoa pelos próximos, sabe, 30, 40 segundos. E talvez se passasse daqueles primeiros 3, 4 segundos, ela ficaria. Pode ser. Vai caber você entender um pouco melhor. O segundo motivo, ele não está gerando conversa. De fato, ele não está gerando engajamento ali. Se você ficar postando só gente enxergando, ninguém rindo, ninguém se divertindo, ninguém compartilhando, se aquilo dali não está gerando conversa, provavelmente o seu vídeo vai entregar mal e ele vai ser pouco propagado e o algoritmo vai, entre aspas, penalizar o seu conteúdo, não necessariamente você. O terceiro ponto, né, você acaba criando sem intenção. Então, você precisa entender melhor o seu conteúdo. Qual que é o objetivo do seu conteúdo? Vai ter horas que o seu conteúdo não é para ser viralizado. Você não quer que atinja muita gente. Você quer só mostrar exatamente aquilo que você precisa falar. Você quer que as pessoas saibam, as pessoas certas escutem aquilo que você está precisando falar. Então, se você tem intenção, se você tem, sabe, se você sabe exatamente o que você quer falar, ou se você quer que as pessoas compartilhem mais, o seu conteúdo tem que ter a intenção disso, sabe? Você tem que preparar eles, tem que, na hora que você roteirizar, na hora que você pensar na ideia do conteúdo, ele tem que ter a intencionalidade de fazer alguma coisa. E no final das contas é basicamente isso. E quando você ignora essas premissas, basicamente você está criando sem nenhuma inteligência por trás, só está criando. E aí, uma vez que você está criando sem inteligência, você pode ir para vários caminhos, inclusive para caminhos que pode levar para um lugar pior do que você deveria estar indo. Ou, por exemplo, levar para um lugar contrário ao seu negócio. Sabe? Isso pode ser muito, muito relevante. Como, por exemplo, se você começar a viralizar com conteúdo que não faz sentido para o seu negócio, talvez seja uma das piores coisas que pode acontecer com você. Por quê?
Porque uma vez que você viraliza, alcança 1 milhão de pessoas, algumas desses 1 milhão de pessoas vão te seguir. E se a sua viralização, o motivo da sua viralização for um vídeo que não tem nada a ver com aquilo que você faz, com o seu negócio, com o que você está vendendo, sabe? Se não tem nada a ver com isso, quando as pessoas chegarem ali, o algoritmo vai perceber, vai pensar, né? Essas pessoas chegaram aqui porque elas se interessaram no conteúdo do Mário. Então, beleza. No próximo vídeo que você fizer, esse algoritmo ele vai mostrar para as pessoas recentes que demonstraram interesse naquilo que você faz, vai começar a entregar para elas. Uma vez que ele entregar para aquelas pessoas e elas não reagirem, por quê? Porque você fez um conteúdo diferente, porque agora você está querendo fazer um conteúdo que faça sentido para o seu negócio, elas não vão engajar. E quando elas não engajam, elas não compartilham, elas não geram conversa, elas passam pouco tempo dentro da plataforma, e aí basicamente o que vai acontecer é você vai ser penalizado. E aí você encheu de gente que não tem nada a ver com o seu negócio, que aí está cada vez piorando o seu algoritmo, né, o entendimento do algoritmo sobre você, porque você basicamente resolveu viralizar num conteúdo seguindo uma trend que você não aproveitou da forma certa, ou que talvez você deveria ter perdido a oportunidade de aproveitar. A maioria das trends você pode perder a oportunidade de aproveitar, porque elas não fazem tanto sentido. Se você quiser pensar na longevidade do seu negócio, se você quiser pensar em como você pode maximizar o retorno ao longo do tempo, porque você corre vários riscos quando você viraliza pelo motivo errado. E isso talvez seja uma das piores coisas que você pode fazer para você, para sua marca pessoal e para o seu negócio. Então, agora que a gente já falou bastante sobre um pouco dos incentivos, quais são as métricas, um pouco de entender como que a gente cria, a importância de saber se vale a pena viralizar ou não e tudo mais, eu acho que a gente pode tentar, tipo assim, organizar as ideias para ver o que a gente pode fazer na prática. Primeiro de tudo, você não pode culpar o algoritmo por um erro seu. O algoritmo está ali, ele funciona da mesma forma que ele vai funcionar para você, que você está trabalhando ele vai funcionar para o Joãozinho, para a Mariazinha, para todo mundo. Você que vai mandar as informações para ele e ele vai interpretar você. Então pare de culpar primeiro o algoritmo. O segundo é entender quais são os incentivos dentro da plataforma. A gente já falou já, vale a pena você entender o que você precisa fazer para mover essas alavancas dentro da plataforma. O terceiro passo é você começar a criar com intenção. Então, para você não cair naquele problema de você viralizar pelo motivo errado, ou de você alcançar, ou de você, de repente, o seu vídeo ter uma intenção que você não queria que ele tivesse e ele te leve para o lugar errado também. Isso pode ser um ponto muito negativo para você. O quarto passo é, já que você entendeu, então agora você vai roteirizar com um pouco mais de inteligência, focando nessas alavancas e focando nessa intencionalidade dentro do seu objetivo. Por fim, eu gostaria muito que a gente tivesse uma mentalidade de aprendiz. O que significa mentalidade de aprendiz? Por exemplo, esse aqui talvez seja um dos 10 primeiros vídeos meus no YouTube, né, nesse canal e tudo mais, já fiz algumas outras coisas, só que cada vídeo que eu faço, eu estou observando cada detalhe que eu tenho. Por mais que eu trabalhe com criação de conteúdo para outras pessoas, eu saiba muita coisa que as outras pessoas precisam fazer, quando eu sou colocado de frente para a câmera, não é o meu lugar mais confortável. Então, cada detalhe que eu estou fazendo aqui, cada fala que eu estou tendo, cada erro de articulação ou erro de conjugação verbal que acontece, eu tenho que começar a perceber. E, inclusive, eu tenho que começar a perceber a forma como eu estou engajando com o público, a forma como eu estou criando o meu vídeo, se o meu vídeo está sendo bom ou ruim, qual parte ele está sendo bom ou ruim. Então, eu preciso olhar para esse conteúdo como uma entrega do meu trabalho, mas, ao mesmo tempo, depois que eu realizo esse trabalho, eu preciso verificar se ele foi bom o suficiente. Obviamente, ele nunca vai ser bom o suficiente, porque sempre tem alguma coisa para melhorar. E aí eu vou tentar pegar e tentar melhorar cada vez mais. Porque se eu melhorar cada vez um pouquinho, na hora que passar 100, 200, 300, 400 vídeos, vai ficar impossível a gente não ter uma melhora substancial assim na parte de criação de conteúdo e principalmente no direcionamento do conteúdo para o público que a gente quer atingir. Então é isso, o vídeo de hoje foi basicamente para a gente tentar entender um pouquinho mais de quais são as funcionalidades e a intencionalidade do algoritmo e tentar tirar esse estigma de que a gente pode ficar culpabilizando o algoritmo. Acho que na maioria das vezes a gente precisa se culpabilizar primeiro, olhar para dentro, olhar para o nosso conteúdo antes de começar a culpar terceiros. Esse aqui, se você gostou desse vídeo, né, considere se inscrever no canal também, pode curtir, comentar. A gente está no início dessa jornada, eu acho que você pode achar que várias coisas estão sendo faladas de forma esquisita, então faz parte desse processo de aprendizado. Eu estou falando com várias pessoas que também estão crescendo dentro do digital, então, também estão passando por momentos de aprendizado e tudo mais. A ideia é fazer um aprendizado contínuo. Se você quiser curtir e acompanhar essa jornada, estamos sempre presentes aqui. A gente se vê no próximo episódio.